Salmo 22, comentário bíblico expositivo Warren W. Wiersbe. Os Salmos 22, 23 e 24 constituem uma trilogia sobre Jesus Cristo, o pastor. No Salmo 22, o pastor dá a vida por suas ovelhas. João 10, do 1 ao 18. No Salmo 23, o grande pastor dedica a vida às ovelhas e cuida delas. Hebreus 13, 20 e 21. E no Salmo 24, o pastor supremo volta à glória para recompensar suas ovelhas por seu serviço. 1 Pedro 5, 4. A expressão aqui usada do original é interpretada como a corça da manhã ou ajuda ao romper do dia. Pode ser o nome da melodia com a qual este salmo deveria ser cantado. Davi é o autor, mas é difícil determinar a ocasião de sua vida que teria dado origem a esse tipo de salmo. De acordo com o relato bíblico, o Senhor jamais o abandonou em seu momento de necessidade. Antes, sempre lhe deu amigos para ajudá-lo e o livrou de seus inimigos. O sofrimento intenso descrito aqui não corresponde a um homem enfermo em seu leito, nem a um soldado na batalha. É a descrição de um criminoso sendo executado. Várias citações do Salmo nos 4 evangelhos, bem como Hebreus 2, 10, 12, indicam que se trata de um salmo messiânico. Podemos não saber a relação desse salmo com a experiência pessoal de seu autor, mas sabemos que Davi foi um profeta, Atos 2:30, e que, neste salmo, escreveu sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A primeira parte, versículos 1 ao 21, concentra-se na oração e no sofrimento e nos remete à cruz, enquanto a segunda parte, versículos 22 ao 31, anuncia a ressurreição e expressa louvores para a glória de Deus. A fim de compreender a mensagem da Bíblia, é essencial entender o sofrimento e a glória do Messias. Lucas 24, 25, 27, 1 Pedro 1, 11. Ao estudar esse salmo, procuraremos ver em suas palavras tanto Davi quanto o filho de Davi. Primeiro, a oração no momento de sofrimento. Salmo 22, do 1 ao 21. 3 coisas pesavam no coração de Davi e o levaram a orar pedindo socorro de Deus, e essas mesmas questões também se aplicam a Jesus. Ele foi abandonado pelo Senhor, versículos 1 ao 5. As primeiras palavras do Salmo nos transportam imediatamente ao Calvário, pois Jesus citou-as no final do período de 3 horas de trevas. Versos 1, 2, Mateus 27, 45, 46, Marcos 15, 34. Não estou só, disse Jesus a seus discípulos, porque o Pai está comigo. João 16, 32. E, no entanto, clamou em voz alta que o Senhor o havia abandonado. Ao dizer essas palavras, estava envolvido numa transação misteriosa com o Pai, na qual o Filho estava morrendo pelos pecados do mundo. 1 João 2, 2, 1 João 4, 14. Na cruz, Jesus se fez pecado. 2 Coríntios 5, 21. E se fez maldição. Gálatas 3, 13 por nós. De alguma forma inexplicável, experimentou aquilo que os pecadores condenados vivenciam quando são banidos da face da terra. 2 Tessalonicenses 1,9, ver Mateus 25, 41. Observe, porém, que tanto Davi quanto Jesus clamaram o Senhor de meu Deus, deixando claro que ainda conhecem o Pai e confiam nele. Não é um lamento de um servo queixoso, mas sim o pranto de uma criança magoada que pergunta: onde está meu pai quando preciso dele? Enquanto orava por ajuda, Davi imaginava por que o Senhor não respondia. Afinal, era Deus de compaixão, que se preocupa com seu povo. Era também um Deus santo
que praticava a justiça. Além disso, Israel era a nação especial de Deus, segundo sua aliança com o povo, e o Senhor estava entronizado entre os louvores de Israel. Ver versículos 3, ver Salmos 81, Salmos 99, 1, Isaías 66, 1 e 2. Somente Israel possuía a lei de Deus e podia adorá-lo de maneira aceitável. João capítulo 4, versículo 21 ao 24. Em várias ocasiões do passado, Deus havia cumprido suas promessas da aliança com Israel e lutado em suas batalhas. Então, por que havia se distanciado? A compaixão, a justiça e a aliança sagrada eram argumentos fortes para que Deus intervisse, mas ele permaneceu calado. Ele foi desprezado pelo povo, versículos 6 a 11. Essas palavras aplicam-se de modo especial a nosso Senhor. Sou verme e não homem. É uma declaração esquecida que mostra quão pouco valor os líderes de Israel e os oficiais romanos davam a Jesus de Nazaré. Um verme é uma criatura que vive no solo, indefesa, frágil e indesejável. Isaías 52,14 fala isso. Predisse que o Messias seria terrivelmente desfigurado por seus inimigos e nem sequer pareceria mais humano. Ver Isaías 49:7, Isaías 56, Isaías 53:3. Para o opróbrio. Ver Salmo 69:9, Romanos 15:3. Para o cumprimento do versículo 7 e 8, ver Mateus 27:39, 43, Marcos 15:29, Lucas 23:35 e 36. Davi lembrou o Senhor de que, desde seu nascimento, Deus havia cuidado dele. Então, por que abandoná-lo naquele instante? Ver Salmo 139, 13 e 16. Davi aprendera a confiar no Senhor desde a mais tenra idade e não estava prestes a ceder. O verbo confiar é usado 3 vezes nos versículos 4 e 5 e também no versículo 8. Foi condenado pela lei, versículos 12 ao 21. Davi olhou ao redor e viu seus inimigos. De tão selvagens que eram, comparou-os com animais, touros, versículos 12 e 21, leões, versículos 13 e 21, e ver Salmos 7, 2, Salmos 10, 9, Salmos 17, 12, Salmos 35, 17, Salmos 57, 4, Salmos 58, 6, e cães, versículos 16 e 20. Bazã era uma região extremamente fértil, a leste do mar da Galileia e norte do rio Jarmuque até o Monte Hermon, conhecida hoje como Colinas de Golã. Jeremias 50, 19, Deuteronômio 32, 14, Ezequiel 39, 18, Amós 4, 1. Os touros selvagens rodeavam sua presa e então atacavam para matá-la. Os cães eram animais selvagens, carniceiros, que viviam nos depósitos de lixo e andavam em matilhas à procura de vítimas. O povo que participou da prisão e condenação de Jesus não passava de um bando de feras selvagens atacando seu Criador. Salmos 2, 1 ao 3, Atos 4, 23 e 28. Davi olha para si mesmo e acaba, versículos 14 ao 18, fazendo uma descrição que, sem dúvida, corresponde à de um homem sendo crucificado. Suas roupas são removidas, ele é colocado numa cruz, e pregos são cravados em suas mãos e pés. Dependurado entre o céu e a terra, seu corpo está desidratado. Ele é tomado de uma sede intensa. E o final é pó da morte. Versículos 16. Ver Gênesis 3, 19. Ver Jó 7, 21. Jó 10, 9. Jó 17, 16. Eclesiastes 3, 20. Desfalece como água que se esvai e a cera que derrete e se torna como um caco de barro. Para a aplicação dessa imagem de Jesus, olhe Mateus 27, 35, Marcos 14, 24, Lucas 23, 34, João 19, 23, 24, 28. É impressionante como Davi descreve a crucificação, pois essa não era a pena capital usada em Israel, e é pouco provável
que ele alguma vez tenha presenciado esse tipo de execução. Davi, o salmista profético, em Atos 2,30, viu o que aconteceria ao Messias séculos depois. Por fim, Davi olhou para o alto, para o Senhor, e orou pedindo mais uma vez pelas forças de que precisava. Ver Salmos 22, versículos 19 a 21. No versículo 1, disse que Deus estava longe de ajudá-lo, e repete isso no versículo 11. Deus meu, por que me desamparastes? Mas pede pela terceira vez para que o Senhor se aproxime, intervenha. A espada do versículo 20 pode ser uma referência à autoridade do governo romano. Romanos 13:4. Pois foi Pilatos quem autorizou a morte de Cristo. O termo traduzido por minha vida no versículo 20 pode significar querido, único, como um filho único, Gênesis 22:2. E se refere à única vida que Cristo possuía. Ver Salmos 35:17. Minha predileta. Uma vez que a perdesse, não poderia recuperá-la. Podemos traduzir o versículo 21 por salva-me da boca do leão, do chifre dos touros selvagens me livraste, ou me atendeste. No versículo 2, Davi escreveu que Deus não lhe havia respondido, mas agora quase grita, sim, tu me respondes. Ver também versículo 24, definindo assim o ponto crítico do Salmo. Segundo, louvor em tempos de vitória, Salmos 22, 22, 31. Passamos agora do sofrimento para a glória, da oração para o louvor, versículos 22, 23, 25 e 26. No versículo 1 ao 21, Jesus suportou a cruz, mas aqui entra na alegria que estava proposta, Hebreus 12, 2. Ver também Judas 1, 24. Havia orado pedindo para ser liberto da morte, Hebreus 5, 7, e essa oração foi respondida. Jesus entoou o cântico de Páscoa antes de ir para a cruz, Mateus 26, 30, Marcos 14, 26. E de acordo com Hebreus 2, 12, o Cristo ressurreto louvou a Deus no meio de seu povo, Mateus 18, 20. Observe que, em seu cântico, o Salmo fala do alcance cada vez maior da obra expiatória que ele completou na cruz. A grande congregação, versículos 22 ao 25. Não há qualquer evidência bíblica de que Jesus tenha aparecido a algum incrédulo assim que ressuscitou. 1 Coríntios 15, de 1 ao 7. A grande congregação, a assembleia, era constituída daqueles que criam em Jesus e que se tornaram parte de sua igreja quando o Espírito veio em Pentecostes. Mas a igreja é composta de judeus e de gentios que formam um só corpo em Cristo, Efésios 2:11. De modo que o cântico inclui a semente de Jacó, Israel. Os primeiros cristãos eram judeus que creram em Cristo. E todos os gentios na igreja são, pela fé, filhos de Abraão. Gálatas 3, 26 e 29. Deus não desprezou o seu filho, do qual se compraz, versículos 24. Antes aceitou sua obra na cruz e provou que recebeu esse sacrifício ao ressuscitar Cristo dentre os mortos. Romanos 4, 24 e 25. O reino glorioso, versículos 26 ao 29. Vemos aqui um banquete, uma imagem conhecida do povo de Israel, que esperava o reino messiânico. Isaías 25, 6, 9. Mateus 8, 10, 12. Lucas 13, 29. Lucas 14, 15. Quando um adorador judeu levantava uma oferta pacífica ao Senhor, tomava parte do sacrifício para si, a fim de usá-lo num banquete, com sua família e com quaisquer amigos que desejasse convidar. Lucas 3 e Lucas 7, 15. Essa tradição tornou-se um retrato do futuro reino glorioso. Porém, os fiéis gentios também farão parte dessa festa. Versículos 27 do Salmo 22. E o Messias reinará sobre a terra. Deus prometeu a Abraão que seus descendentes trariam bênçãos a todo o mundo. Gênesis 12, do 1 ao 3. Essa promessa cumpriu-se
com a vinda de Cristo para morrer pelo mundo. Mas, quando ele voltar, a promessa se cumprirá de modo glorioso no estabelecimento de seu reino magnífico. Tanto os prósperos quanto os pobres se sujeitarão a ele. Ver versículo 29 do Salmo 22. E encontrarão satisfação somente na graça do Senhor. Os judeus ortodoxos terminam seu culto recitando Zacarias 14:9. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor, e um só será o seu nome. As gerações vindouras, versículo 30 e 31. As bênçãos da expiação e do reino não serão temporárias, serão eternas, de geração em geração. Nessa passagem são apresentadas 3 gerações. Uma semente, ver Isaías 53:10. Uma segunda geração e um povo que surgirá, e isso nos lembra 2 Timóteo 2:2. Porém, a ênfase não é sobre o que os filhos de Deus fizeram, mas sim sobre o fato de que o Senhor realizou todas as coisas. Foi Ele quem o fez, versículo 31. Tetelestai, está consumado. Foi o que Jesus clamou, bradou. Foi o que Jesus bradou. Foi o que Jesus clamou na cruz. João 19:30. Foi o que Jesus bradou na cruz.